Oi, bonitos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um ramo do uso da linguagem que se chama estilística. Por que isso? Porque às vezes, aliás, muitas vezes, nem sempre nós vamos falar apenas daquilo que está exterior a nós. Às vezes nós vamos falar dos nossos sentimentos, das nossas impressões, e as palavras que nós usamos não são literais. Né? Então, quando nós vamos fazer uma ironia, por exemplo, as palavras não são literais. Se eu digo, que serviço bonito que você fez, na verdade, a pessoa vai entender que o que ela fez não foi bonito, embora eu tenha usado essas palavras, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora um pouquinho. Antes de tudo, saber diferenciar a conotação da denotação. Lembram que eu disse que muitas vezes nós não vamos usar o sentido literal das palavras. Quando nós usamos o sentido literal dessas palavras, nós estamos falando do uso denotativo da linguagem, nós estamos falando de denotação. Então, se eu digo, por exemplo, a minha amiga é uma galinha, e daí eu olho instantaneamente e vejo que é uma galinha mesmo, uma galinha animalzinho, galinha, não um ser humano. Então ali eu estou dizendo que eu sou amiga de um animal que é uma galinha. Eu estou fazendo aí o uso do sentido literal, do sentido denotativo das palavras. Agora, se por exemplo eu digo, o cachorro do meu vizinho estragou a minha plantação. Bom, o cachorro do meu vizinho estragou a minha plantação. E aí, a pessoa que ouve isso pensa, dá uma certa ambiguidade aí, que nós já estudamos o que é ambiguidade. Se eu ouço isso, o cachorro do meu vizinho estragou minha plantação, eu posso pensar em dois sentidos para esse cachorro. Ou eu estou xingando o meu vizinho, o chamando de cachorro, e daí eu não estou fazendo uso denotativo da linguagem, eu não estou fazendo uso literal, ou eu estou falando do cachorro mesmo. Vamos supor que ele tem um pastor alemão e esse pastor alemão estragou minha plantação. Então vejam que aí eu tenho dois usos para a palavra cachorro. Naquela em que cachorro significa cachorro mesmo, o tal do pastor alemão, eu estou fazendo uso da linguagem denotativa, portanto se trata de uma denotação. Quando eu xingo o meu vizinho, chamando esse meu vizinho de cachorro, atribuindo atividades que não são propriamente de um ser humano para ele, eu estou fazendo uso então da linguagem figurada, que nós dizemos às vezes, ou mais especificamente a conotação. Então, conotação é o sentido figurado e denotação é o sentido literal das palavras. Então, quando nós estamos falando da conotação, nós vamos cair em algo chamado figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, elas podem ser divididas em figuras de pensamento, figuras de palavras, mas vamos colocá-las todas nesse grande bloco que se chama figuras de linguagem. Então, no início do vídeo, quando eu falei em ironia, por exemplo, a ironia é uma figura de linguagem. Porque quando eu digo que bonito que você fez, né, eu estou fazendo uso da palavra bonito, não significando bonito. Ao contrário disso. Também quando nós fazemos aqueles trava-línguas, o peito do pé do padre Pedro é preto. Ou então, o rato roeu a roupa do rei de Roma, rainha de raiva roeu o resto. Essa repetição de sons que serve para dar musicalidade a um poema, a um trava-língua, a uma música, também é uma figura de linguagem. Ou é a assonância, quando é a repetição de vogais, ou a literação, quando é a repetição de consoantes. E aqui eu separei 5 que são assim mais recorrentes no nosso dia a dia. A primeira delas é a comparação. Como que eu vou ter uma comparação? Como é que eu vou saber que aquilo é uma comparação? Eu vou ter conectivos que ligam uma ideia à outra e esse conectivo se trata de uma comparação. Então, se eu digo que você brilha como o sol, eu não estou falando que aquela pessoa é um sol, né? Mas eu estou dizendo que ela brilha como um sol, ela é importante para mim, ela é importante no mundo dos negócios, no mundo artístico, enfim. Como é que eu sei que ali tem uma comparação? Por meio da palavra como, ou que nem, ou igual, aí você brilha igual ao sol. Então, quando eu uso uma palavrinha
que tem um significado de comparação, eu estou fazendo uso de uma comparação. Agora, quando eu faço essa comparação, mas não uso nenhuma palavra, nenhum conectivo que faça essa ligação, eu estou falando de metáfora. Então, quando eu digo, você é o sol da minha vida, né? Eu, como mãe, digo isso para minha filha, você é o sol da minha vida. Eu estou transformando, eu estou comparando, né? Eu estou dizendo que ela brilha para mim como sol, mas eu não estou fazendo uso de nenhum conectivo comparativo. Então, quando eu digo você é o sol da minha vida, é a mesma coisa que como se eu estivesse dizendo você é como o sol na minha vida, só que sem essa palavra de comparação. Aí nós vamos ter a metáfora. A metáfora é bastante abundante no nosso dia a dia, né? Em textos literários e até em textos não literários. Muitos autores chamam todas as figuras de linguagem que tudo é um sentido metafórico. Então se convenciona a dizer assim, eu estou usando isso no sentido metafórico, que pode ser uma metáfora pura, né, ou uma outra figura de linguagem. Uma outra figura bem conhecida é a metonímia. Nós fazemos muito uso da metonímia sem sabermos que se trata de uma metonímia. A metonímia também pode ser chamada de metonimia, daí não vai ter acento, ou sinédoque, mas ela é mais conhecida mesmo com o nome de metonímia. A metonímia é quando eu pego o produto pela marca, o autor pela obra, o todo por uma parte. Como assim? Vamos supor que eu diga, tomei Nescau antes de ir para a escola. Veja bem, tomei Nescau. Nescau é uma marca de um achocolatado. O que eu fiz nessa frase? Eu coloquei a marca no lugar do produto. Isso é uma metonímia, porque aquele achocolatado que eu tomei pode até não ser Nescau, pode ser outro. Quick, por exemplo. Nem sei se existe mais Quick, mas pode ser uma outra marca. Quando eu digo, eu vou lá comprar Limpol, querendo dizer detergente, ou a minha mãe usa Que Boa na limpeza, querendo dizer água sanitária. Então, quando eu uso a marca pelo produto, eu estou fazendo uso da metonímia. Ou então, quando eu digo, adoro ler José Saramago, eu não leio o autor José Saramago, eu leio a obra dele. Aí nós temos também uma metonímia. Ou quando eu digo, por exemplo, na minha infância eu vivi rodeado por saias. O que eu quero dizer? Que eu vivi rodeado por mulheres. A saia é uma parte que vai representar o todo. Nesse momento, nós vamos estar fazendo uso da metonímia também. Separei aqui mais duas, a personificação e a hipérbole. Lembrando que há várias, né? Aqui só estou falando de algumas que aparecem mais. A personificação, o próprio nome já está dizendo do que se trata. É quando eu atribuo características que são humanas para algo que não é humano. Por exemplo, as ondas abraçam o meu corpo quando eu dou um mergulho na praia. As ondas abraçam o meu corpo. Ondas não têm braços, ondas não abraçam. Mas quando eu faço essa imagem, eu consigo entender do que se trata. Mas eu estou personificando o uso, né, daquela palavra ondas. Quando tem um dia muito quente, assim, muito quente, eu posso, até existem uns memes, né, do sol entrando, invadindo a casa, queimando as coisas, quando abre a janela, e a pessoa diz, seu estúpido, não precisa ser assim. Quando eu faço isso, eu estou também atribuindo uma atividade humana para o sol que não é humano. Então, nas histórias em quadrinho, por exemplo, nas fábulas, quando os animais falam, quando os objetos inanimados têm atitudes animadas, eu estou fazendo uso ali da personificação. E temos também a hipérbole. Há algumas pessoas que são naturalmente hiperbólicas. Como assim? São exageradas. Hipérbole quer dizer exagero. Por exemplo, eu dizia, eu tô morrendo de sede, professor, eu preciso tomar água. Na verdade, a pessoa não está morrendo de sede, literalmente. Ela está exagerando aquele sentimento naquele momento para poder sair da sala e ir lá tomar uma aguinha.
tá? Então, quando eu uso a hipérbole, eu estou fazendo uso desse exagero que é o que eu estou falando. Ou então, tô morrendo de fome, ou chorei rios de lágrimas. Nesse momento eu estou fazendo uso da hipérbole, certo? Essas aqui são aquelas que mais aparecem, mas a gente outro dia pode falar de algumas outras. Beijo!